Beleza, senhores, vamos lá. Olha só, os 5 eu vou apagar esses aqui, tá certo? Aqui está a resolução. Lembrando que no final da apostila também você consegue ter todo o gabarito, mas é óbvio que o importante é você ir praticando, é ou não é? Então vamos lá, vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso. E vamos resolver agora isso daqui, olha. O exercício ele quer saber a soma de... Deixa eu pegar o meu canetão que está aqui. Ele quer saber a soma de 23 centímetros com 0,7 milímetros com 1,42 decímetros. Isso daqui em metros, quanto que dá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter cada um desses para metro. Centímetro para metro, cara, é simples. A gente sabe que a gente tem que dividir por 100. Se eu sei que eu tenho que dividir 23 por 100, olha só, de metro para centímetro, tá vendo? Olha, eu vou dividir por 100, que é a mesma coisa, né, que 10 ao quadrado. Mas, professor, aqui o senhor falou que você vai multiplicar na hora que você vem passando. Sim, eu estou multiplicando, olha só. Mas perceba que eu estou multiplicando por 10 a menos 2, tá certo? Que é a mesma coisa que eu dividir por 100. Então, o meu 23 centímetros, ele vai ser o quê? 23 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,23. O que esse 10 a menos 2 ele quer indicar, professor? Ele quer indicar quantas casas para a sua esquerda, tá certo? Você vai passar, então você vai passar uma, duas, dando 0,23 metros. Ótimo. E 0,7 milímetros? 0,7 milímetros. Milímetro para metros, olha só, eu vou dividir por 10 a menos 3. Então, não vou multiplicar, eu vou dividir por 10 a menos 3, que é a mesma coisa que eu dividir por 1000. Então, 0,7, perdão, mesma coisa que... É isso mesmo. Mesma coisa que eu dividir por 1000. Então, 0,7 milímetros são quantos metros? Só para você ter noção, 1000 milímetros daria 1 metro. Então, se são 0,7, vai ficar 0,7 vezes 10 a menos 3. É ou não é? É isso aí. De centímetro para metro eu multipliquei por 10 a menos 4. De milímetro para metro, 10 a menos 3. Então, a minha casa, a minha vírgula agora ela vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Vai ficar 0,0007 metros. Tudo bem? De decímetro para metro, eu só vou multiplicar por 10 a menos 1. Então vai ser 1,42 vezes 10 a menos 1. Se é 10 a menos 1, ando uma casa para a esquerda somente, ficando 0,142. Ok? Bora somar tudo isso daqui então? Vamos deixar tudo bonitinho. Lembre-se, sempre é vírgula embaixo de vírgula, tá? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 4, 2, 0, 0 e 0. 7, 2, 7, 3 e 0. Resposta 0,3727 o quê? Metros, ok? Isso aqui seria a mesma coisa de 37 centímetros, tá certo? 37,27 centímetros, ok? Então a resposta daria 0,3727. Vamos emendar, já vamos responder aqui essas unidades de área, pois elas se relacionam muito. Primeiro, o que é uma área? Gente, as figuras elas possuem diversas formas de áreas, né? Nós temos área de triângulo, área de círculo, área de retângulo, por exemplo, área de quadrado é base vezes altura. Área de retângulo é base vezes altura, só que com um detalhe, no quadrado, tanto a altura quanto a base têm a mesma medida, né? No retângulo não, você vai ter uma diferença, ou a largura ou a base vai ser maior que a altura, ou vice-versa, mas a fórmula acaba sendo a mesma. No triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Olha só, se eu tenho a base vezes a altura dividido por 2. Então é base vezes altura dividido por 2, isso para um triângulo retângulo. No círculo, qual que é a área de um círculo, professor? A área de um círculo é π vezes o r ao quadrado. A área é π vezes r ao quadrado, π sendo um número irracional, mas geralmente a gente adota como 3,14.
14. Tá. No exercício anterior, nós tivemos que fazer essa, vamos dizer, quase como se fosse uma tabela, não é? Quase como se fosse uma tabela que nos ajuda a converter aí os números. Para a unidade diária, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, deixa eu só colocar aqui o Pomodoro, isso. Para a unidade diária, nós vamos adotar o mesmo sistema, vai ficar do mesmo jeito. Só que agora, como eu quero saber a área, olha só que interessante. Quando eu tinha, por exemplo, vamos dizer metro e metro. Metro vezes metro dá o quê, professor? Metro ao quadrado. Centímetro vezes centímetro. Centímetro ao quadrado. Decímetro vezes decímetro. Decímetro ao quadrado. Entenda que, independente do número que tiver ali do lado, vão ser essas duas grandezas se multiplicando. Olha só que interessante, de centímetros para milímetros era 10 a menos 2, agora esse 10 a menos 2 ele está sendo elevado ao quadrado. Então, de centímetro para metros, não vai ser 10 a menos 2. Por um exemplo, vamos lá. 100, vamos pegar um número mais bonitinho. 200 centímetros. São quantos metros? 200 centímetros são 2 metros. Como é que você sabe, professor? Porque eu multipliquei o 200 vezes 10 a menos 2. Ok? Ok. Agora eu quero converter centímetros quadrados para metros quadrados. E aí? Quanto será que vai dar? Professor, está muito difícil ainda para eu conseguir visualizar isso. Muito bem, vamos facilitar isso aqui para você. Vamos lá. Imagina um terreno. Esse terreno ele vai ter 1000 metros. Olha só o tamanho do terreno, hein? Ele tem 1000 metros de largura por 1000 metros de altura. Então ele tem 1000, ele tem 1000. Te pergunto, quantos metros quadrados tem esse terreno? Olha que louco. Ele tem 1000 metros de largura, 1000 metros de altura. Ele tem, em metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados. Então 1000 metros por 1000 metros, 1 milhão de metros quadrados. Ótimo. Mas se eu quisesse saber em quilômetros quadrados, 1 milhão de metros quadrados, sabe quantos quilômetros que vão dar? 1000 metros não é 1 quilômetro? É ou não é? É, então eu tenho 1 quilômetro. 1000 metros não é 1 quilômetro? É. Então eu tenho 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. 1 vezes 1, 1. Então, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Por que isso? Porque de metro para quilômetros, lembra que nós tínhamos que dividir ou multiplicar por 10 a menos 3? Era ou não era? Era para a gente multiplicar por 10 a menos 3. Por exemplo, se eu tenho 1000 metros e eu quisesse saber em quilômetros, eu tinha que dividir por 1000, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a menos 3. Eu falo multiplicar por 10 a menos 3 que fica muito mais fácil para a gente resolver, mas vamos pensar em dividir por 1000. Agora, se eu quero saber de metros quadrados para quilômetros quadrados, esse 10 a menos 3 ele está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 10 a menos 6. Olha só que interessante. De metros quadrados para quilômetros quadrados, olha quanto que mudou. Ficou 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Então, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Olha só que interessante isso. Se eu tenho 1000 metros, uma área de 1000 metros por 1000 metros, aqui eu tenho 1 milhão de metros quadrados, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. Como é que a gente vai resolver agora esses exercícios aqui? Esses exercícios, eles caem, tá certo? São muito importantes. Principalmente na PM, eu já vi trabalhar com essa questão de você transformar a unidade de medidas. Tudo bem? Vamos lá. De quilômetro quadrado para metros quadrados, o que eu faço, professor? Opa, de quilômetro para metros, eu vou ter que trabalhar com 10 a 6. Mas aí eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Olha só, quando eu vinha da direita para a esquerda, eu vinha multiplicando. Então eu vou multiplicar esse número por 10
a 6. E multiplicar por 10 a 6, o que eu faço, professor? Eu vou pegar esse número aqui, olha só, e vou correr, se eu estou multiplicando por 10 a 6 positivo, né? 10 elevado a 6 positivo, eu vou deslocar a casa, essa vírgula, 6 casas para a direita. Então vai ficar 0,048, 1, 2, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse número vai ficar igual a 48, 1, 2, 3 metros quadrados. Então 0,048 quilômetros quadrados, olha só que interessante isso, é a mesma coisa que 48 mil metros quadrados. É difícil da gente entender isso, por isso que eu pedi para vocês fazerem dessa forma. De decímetro para metros. De decímetro para metros, nós vamos aqui agora passar dividindo, tudo bem? Nós vamos dividir, mas não por 10 a 1, mas sim por 10 ao quadrado. Então vai ficar 0,7301 metros quadrados. E de metro para centímetro, professor? De metros para centímetro. Olha só o que nós fazemos. Nós vamos pegar e vamos multiplicar por 10 elevado a 4. Então vamos deslocar a vírgula 4 casas para cá. Vai ficar 8, 1, 2, 7, 5, 0 centímetros quadrados. Quer aprender esse exercício? Só tem uma única forma. Primeira forma, assistindo aula. Segunda maneira, resolvendo exercícios, meu amigo. Não tem outra maneira. Unidade de medida é algo que você vai utilizar não só para resolver a prova, como para a vida. E a única forma de nós fixarmos esse conteúdo é resolvendo exercícios. Isso que nós nem chegamos, por exemplo, em física. Por exemplo, uma caloria são quantos joules? Uma caloria são 4,18 joules. 27 graus Celsius são quantos Kelvin? 27 graus Celsius. Temperatura em Kelvin equivale a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, 27 graus Celsius ele é 300 Kelvin. Então, nós temos uma série de conversões de unidades de medida, tá certo? Não só na matemática. Por exemplo, na matemática, na física, nós vamos querer converter quilômetros por hora para metros por segundo. Vai dividir por 3,6. Nós vamos trabalhar isso nas unidades de tempo. Então, quer ficar bom nisso? Volta o vídeo, ou volte os vídeos do capítulo 4 e resolva os exercícios até fixar, tá certo? E essa tabelinha aqui, ela ajuda muito você nesse processo. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!